Olá, meu nome é Paula Batista e estou aqui para mais uma mensagem oracular retirada do livro Oráculo do Reiki, do nosso querido mestre Johnny DeCarlo. O poema sorteado dessa semana é de número 20, Pensamento Ocasional. Jovem estudante, não te apresses para chegares antes. Não negligencie teus deveres. O verdadeiro aprendizado requer um estudo longo e constante. A mensagem recomenda ao consulente que tenha calma para adquirir novos conhecimentos que deseja, a fim de não comprometer a qualidade do aprendizado que almeja. Ter uma atitude sem pressa significa colocar mais atenção no que se faz. Assim, aprende-se mais e erra-se menos. Afinal, muitas vezes, em pequenos detalhes, há uma preciosa lição. O mestre Mikao Usui seguramente selecionou este poema porque queria nos orientar para não termos pressa para aprender o Reiki, percebendo também cada etapa e diferentes níveis. O Reiki, ele é um estudo que ele é dividido em níveis. Então, quando a gente começa a praticar o Reiki, a gente tem inicialmente o nível 1, que a gente chama de o despertar, é onde o aluno ele tem conhecimento com a filosofia do Reiki e tem um despertar para uma nova consciência. O nível 2, ele traz conhecimentos e símbolos que atuam na nossa transformação. O nível 3A, ele traz o que a gente chama de a realização, é onde nós nos tornamos mestres de nós mesmos. E depois vamos para a etapa do mestrado, aonde vamos aprofundando o nosso conhecimento com a finalidade de crescimento e também poder estar formando novos alunos. Então, cada etapa do Reiki tem os seus conhecimentos e a sua vivência. Então, é importante viver cada etapa. Às vezes, a ânsia pelo conhecimento faz com que a gente siga muito rápido e não vivencia os ensinamentos. Por isso que é muito importante a gente sempre estar voltando. Eu fiz toda a formação, depois fui lá e fiz toda a formação com outro mestre, aí fui para o Japão, fiz toda a formação de novo. Porque cada vez que você volta no mesmo ensinamento, dependendo do seu momento de vida e das experiências adquiridas, aquele conhecimento ele entra para a gente de uma outra forma. Então é muito importante, né, o estudo, o aprofundamento do conhecimento, independente da área de atuação, né, seja ela profissional ou um caminho espiritual, é importante mergulhar no conhecimento e não ficar na superfície. E quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que a gente não sabe nada e que tem muito a ser aprendido. Então, eu estava ouvindo uma palestra esses dias da Monja Coy e ela fala o seguinte, que o aprendizado ele vem muito com a prática. Então o Reiki, além de uma técnica terapêutica, ele também é uma filosofia de vida e um caminho de iluminação. E como nós vamos lidar com isso, né? Como a gente como viver o Reiki de uma forma que ele traga pra gente um caminho de iluminação? É a partir da prática. A prática diária vai fazendo com que esse conhecimento e vai trazendo essa transformação para dentro da gente. E ele completa aqui. Com a pressa, corremos o risco de ficar na superfície e não encontrarmos o verdadeiro conhecimento. Mesmo no Reiki, é necessário aprender a aprender. Mais importante que a pressa é estar no caminho certo. Nas coisas espirituais, só aquilo que demora nos inicia. Ele certamente também selecionou este poema a fim de alertar que o Reiki sempre haverá lições novas para assimilar. Não existe parte da jornada que não contenha lições. Até quando estudamos o mesmo assunto, a nossa percepção é diferente. Então, eu percebo que quando a gente está estudando, principalmente o Reiki ele não é uma religião, né? Ele é um caminho de iluminação, uma técnica terapêutica, uma filosofia de vida. E conforme você
vai caminhando no Reiki, eu percebo que tem muito conhecimento. Tem muitas informações, muitas técnicas terapêuticas, muita coisa para ser vivenciada. E conforme você vai trabalhando isso, você vai trazendo esse conhecimento para dentro de você. No Reiki, a gente já falou sobre a meditação Gassho. E quando eu terminei o meu estudo e eu estava formada para poder dar aula de Reiki, eu pensei assim, eu só posso falar do que eu vivenciei, porque é muito difícil falar de uma coisa que não se conhece, que se conhece só na teoria. Então o Reiki, ele convida a gente para uma prática diária, aonde vamos fazendo as nossas meditações, as nossas práticas, a autoaplicação, trabalhando os nossos princípios e aos poucos trazendo esse conhecimento para dentro da gente. Tem uma frase interessante do Aristóteles que fala assim: nos transformamos naquilo que praticamos com frequência. A perfeição, portanto, não é um ato isolado, é um hábito. Então, tudo o que queremos trazer de bom para a nossa vida, temos que praticar e transformar essas coisas num hábito. E a partir daí, incorporar esses conhecimentos na nossa vida. Então, independente do caminho que se escolhe, é importante caminhar, vivenciando cada etapa. Ele completa com uma frase interessante aqui do Khalil Gibran, que fala: as tartarugas conhecem as estradas melhor do que os coelhos. Quer dizer, quando a gente caminha vivenciando as etapas, cada etapa, o aprendizado é mais profundo. E o que a gente vai carregar com a gente é o que a gente aprende. É o nosso conhecimento. As coisas que a gente constrói materiais vão ficar. E o que nós vamos levar com a gente? O que realmente faz parte do nosso ser? As coisas que aprendemos. Então, essa é a mensagem de hoje. Aprofundar dentro do nosso aprendizado. Gratidão.